triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes. Muito boa noite aos nossos queridos e estimados telespectadores da Lagoa TV. Hoje estamos começando mais uma edição do programa Culturando, nas nossas já tradicionais segundas-feiras, eu posso dizer, né? Quando vem... Quero mudar isso, eu já vou só para avisar. Eu gosto da segunda-feira, vai dar empate. As nossas tradicionais segundas-feiras, muito agradáveis aqui na companhia de vocês, tá? Sempre buscando trazer assuntos palpitantes, assuntos de interesse geral e alguns assuntos que não são abordados, às vezes, de maneira tão aprofundada em alguns veículos, até porque a nossa vida é corrida e há muita coisa a ser noticiada. Então esse é o nosso objetivo, contribuir para o debate, sempre de uma forma mais agradável, mais aprazível para vocês que nos acompanham. Na noite de hoje, nós vamos conversar sobre a crise humanitária na Síria e os conflitos que lá estão ocorrendo e que causaram grande comoção ao redor do globo, especialmente por conta da disseminação de imagens muito fortes nas redes sociais e que desencadearam esse processo, né, de comoção. Então não poderíamos nos furtar a discutir um pouco, tentar trazer alguma luz sobre esse assunto que às vezes pode ser difícil de entender, dada a sua complexidade. Então, por isso, hoje contamos com a presença do historiador, professor de História, professor Wagner Oliveira Leite, que nos brinda com a sua presença para nos ajudar a entender um pouco melhor toda essa situação. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Agradecer o convite feito, né? E espero conseguir solucionar os problemas aí de entendimento sobre esse assunto. Muito bem, muito obrigado. Contamos com a presença tradicional e sempre polêmica do Emerson Rodrigues. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rômulo, boa noite ao Wagner, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Mais uma vez aqui, então, com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes também. Quero agradecer também ao Ranieri Bosa, que foi quem indicou o Wagner para conversar conosco acerca do tema. E como a gente sempre busca propor, né, vamos falar um pouco hoje da Síria, do que vem acontecendo, do que gerou aquela situação, se é uma situação atual, se não é, se mexe só com economia, se é só um viés político e, sobretudo, dos refugiados, né? Porque eu acredito que, em relação aos refugiados, a situação sempre muito delicada, uma vez que as pessoas não escolheram estarem nas situações que estão, né? E a gente vê, de certa forma, por alguns países, por alguns cidadãos, o fechamento de suas fronteiras e o não recebimento dessas pessoas, né? Então, para isso, a gente convidou o Wagner, né, professor de História. Ele leciona, a gente não pode falar o nome, mas ele leciona em 2 escolas no município e uma em Vacaria. Então, acho que vocês vão gostar do tema que a gente vai procurar abordar de uma forma simples para que todos compreendam. Wagner, de início, o que você teria a nos dizer acerca do contexto histórico da situação, o que levou, o que deixou de levar? Pois é, a situação da Síria hoje é uma coisa que remete a um bom tempo atrás, tá? Então, se nós formos pensar do ponto de vista histórico, do que a história conta sobre essa região da Síria, é um local que está em conflito pelo menos há 2.500, 3.000 anos. Então, a guerra na Síria não é uma novidade. É algo que sempre aconteceu, tá? Em diferentes momentos históricos. Esse território do Oriente Médio houve a invasão do Império Persa, Império Macedônio, depois Império Parta, Império Romano, Império Turco, Império Islâmico, enfim. É uma região muito conturbada.
Nós temos que entender o que hoje está acontecendo na Síria. Então, hoje, a Síria está passando por uma guerra civil. Uma guerra civil é algo um pouquinho diferente de uma guerra, como a gente fala, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra civil é uma guerra dentro de um país. São os sírios contra os próprios sírios. Então, dentro desse território sírio, nós temos grupos. E esses grupos são separados e todos querem o poder. Então, por trás de tudo, há uma busca pelo poder, uma sede de poder, uma busca por riquezas. É uma terra rica em petróleo. Eu ia dizer isso. Então, pelos conhecimentos que a gente tem também, eu sempre gostei muito de história, a gente sempre vê que a origem de tudo isso é a região, que ela é uma região muito rica em petróleo, que ela é uma região produtiva também, que naquela região, naquele clima em específico não é muito comum, e o próprio caminho pelo canal de a ligação, né, entre o Oriente e o Ocidente corre por ali, né? E aí eu acho que a gente pode ver que existe um grande conflito entre as grandes potências e que isso vem influenciando na economia e, como você falou, dos sírios entre os sírios, há essa mistura com a religião, me parece também, né? Também, ali temos uma religiosidade muito forte dentro do islamismo. É difícil entender esta parte, porque nós temos 3 grandes religiões no mundo, né? E as 3 estão concentradas na Síria. Então nós temos o cristianismo, que é a religião de maior número de fiéis aqui no Brasil, inclui o catolicismo, os evangélicos, enfim, né? Temos o judaísmo, tá? Pouquíssimo grupo, tá? Quase, digamos assim, bem poucos dentro da Síria. E principalmente o islamismo, né? E dentro do islamismo existem também divisões, sunitas e xiitas. E eles não têm uma mesma ideia com relação à parte política. Então isso também acaba influenciando. Nós temos o presidente da Síria, o senhor Bashar al-Assad, que já é presidente da Síria há 18 anos. Então não há também uma ideia democrática lá dentro. Né? Apesar que a democracia não faz não tem tanta importância dentro da cultura síria, né? Ele é de uma minoria religiosa que governa uma nação onde a maioria é oposto a ele, né? Isso também gera um problema que reflete no conflito. Muito bem. Para que nós possamos nos aparelharmos também de mais informações, com um aspecto um pouquinho mais visual também, nós temos um vídeo muito interessante que nós compilamos na internet que retrata a história, essa história que o professor Wagner começava a nos dizer, retrata de uma maneira bem interessante. Vamos acompanhar, por gentileza. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2, y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan.
lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano, y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera, pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní. Y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede Assad hijo. Ante las presiones libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles, arrestan a la oposición, y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes y además laicos, o sea no religiosos,
son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria o FSA en inglés. Junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son Al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Toda a história, basicamente. Conflito, né? E o vídeo é condizente com o que indicam os estudos, professor? Sim, ele demonstra até, poderia ser mais simplificado, para ter um entendimento mais prático. Não sei se posso isso nesse momento. Pode sim. Então vamos pensar assim, é uma guerra civil, isso eu já expliquei antes, correto. Então nós temos vários grupos, 3 principais, eu falo no vídeo, né? Então nós temos o grupo do presidente Bashar al-Assad, então é quem detinha o poder na Síria e ainda controla boa parte da Síria. Em 2011, quando começa aquela primavera árabe, que os países árabes começam a entrar em conflito entre eles mesmos, né, tudo guerra civil, surge um grupo de pessoas protestando contra o presidente. Como que o presidente resolve esse problema? Ele resolve agindo com força. Tá? Então ele manda o exército sobre essas pessoas e dispersa. Alguns, então, vão começar a pegar em armas para se defender. Aí vão começar a surgir os grupos.
tá? Dos rebeldes. Esse grupo dos rebeldes, existem vários grupos, onde nós temos um principal, tá? E ainda por cima nós temos um terceiro grupo, que são a parte dos terroristas, né? Um grupo da Al-Qaeda própria da Síria e o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é aquele grupo que um tempo atrás decapitava pessoas, gravava tudo, transmitia na internet, crucificava crianças. Então é a parte mais terrível dessa guerra, né? E como a guerra já se arrasta há 7 anos, o que sobra da Síria hoje é muito pouco. E quem perde com isso? É o cidadão comum, é o civil, é a criança, que várias vezes aparecem as imagens, né? Que não tem um lado ou outro, está no meio de tudo. Por trás desses grupos existem outras nações. Então não há uma invasão estrangeira à Síria, né? Mas nós temos ali uma forte presença russa, norte-americana. Então a Rússia apoia o governo sírio desde quando era a antiga União Soviética. Então é de interesse da Rússia manter esse governo, é aliado. Por isso está agindo dessa forma. Mandou tropas, manda armamento, abastece o exército sírio. Do outro lado, esses rebeldes, eles acabaram fazendo uma ligação com os Estados Unidos, não de propósito, mas os Estados Unidos enxergou ali uma possibilidade de ter um aliado naquela região, além de Israel, e tirar um aliado da Rússia. Então, no governo de Barack Obama, havia uma posição dos Estados Unidos contra o governo sírio. E o Estado Islâmico, ele corre por fora, ele recebe doações de pessoas que imaginam aquela causa islâmica, né? O jihad, aquela guerra santa que eles pregam. A busca do califado. Isso mesmo. Então enxergam como uma coisa boa, correta, e acabam bancando eles. Esse grupo, tá, está quase destruído. Eles ainda têm alguns redutos na Síria, mas são poucos. Agora, rebeldes e governo sírio, arrisco dizer que isso ainda demora um pouco para ser resolvido. E, professor, hoje eu estava, quando trabalhava, assisti alguns materiais na internet, e claro, até como esse próprio vídeo que nós passamos tem um pouco de uma carga ideológica sobre o assunto, né? E eu vi vários vídeos em que se questionava se esse conflito na Síria não poderia emergir daqui a pouco para uma terceira guerra mundial. E vários materiais se afirmava que sim, inclusive dizendo que a guerra já havia até inclusive começado, né? Por conta desse envolvimento de diversos atores e dentro de um núcleo que poderia se expandir, né? Qual é que é a sua opinião a respeito disso? Bom, eu acredito que para uma guerra mundial, não. Tá? É uma guerra civil. Então nós temos agentes exteriores de fora interessados em qual grupo será o vencedor. E por isso que é o problema de resolver. Tá? Porque a ONU não vai conseguir interferir ali, não agora. Porque a ONU precisa da aprovação de todo o seu conselho para entrar lá. Se a ONU entrar, o que vai acontecer? O governo sírio cai. O governo sírio é aliado da Rússia. A Rússia não será favorável a isso. A Rússia mandar um exército lá e acabar com os rebeldes. Isso afeta indiretamente a política norte-americana. Então também não querem que isso aconteça. Por isso o problema de se resolver. Se os Estados Unidos entrar com tropas, a Rússia não vai aceitar. Então, se uma dessas grandes nações der um passo à frente e entrar com tropas, aí sim. Aí a coisa pode ficar feia e realmente estender para uma guerra maior. Eu acho difícil porque todos têm noção do poderio militar de cada nação. A Rússia não é mais a União Soviética. Mas a Rússia é uma nação que possui, acredita-se declarado para a ONU, em torno de 7.000 ogivas nucleares ativas hoje. Ou seja, 7.000 bombas atômicas, né? Então, os Estados Unidos não entrariam numa guerra direta com a Rússia, nem a Rússia com os Estados Unidos. Se arrastou numa guerra fria por décadas, né? E eles não entraram em confronto. Acho difícil uma guerra maior. Só que enquanto isso, as pessoas a Síria estão sofrendo. Acaba desse jeito, os refugiados é que vão, o cidadão sírio é que vai pagar por isso, né? E uma região que eu assisti alguns documentários, né?
algum tempo atrás. E Damasco é uma cidade muito antiga, enfim, né? Foi a sede a partir da qual o Saladino retomou Jerusalém, né? Lá não sei, segunda cruzada, terceira cruzada, não me lembro. E nesse documentário, porque eu já assisti do filme, aquele Kingdom of Heaven, lá, o Cruzada, né, com Orlando Bloom, né, um filme muito, muito legal, né, e eu via Saladino de uma forma um pouco altruísta, assim, né, um líder justo e tal, e aí eu fui assistir os documentários, e aí demonstrou toda uma disputa interna de poder no meio islâmico, né, com assassinatos, disputas, assim, étnicas e de controle desse grupo, e Saladino conseguiu retomar Jerusalém, segundo esses documentários, porque conseguiu unificar esses grupos, né? Então é uma divisão que, ao que parece, remonta de muito tempo e que não foi muito analisada nessas divisões geopolíticas e de interesse econômico do século XX, né? Infelizmente não. Essa divisão, falei antes da parte religiosa, né? Sunitas e xiitas. Então, ela existia, ela existe. Tá? E quem está no poder quer manter o poder, né? Uhum. Então, sempre tem alguém querendo esse poder. Então, por isso essas lutas começam. Ou tomar o poder ali, no caso. Isso mesmo. Então, Saladino conseguiu, naquele momento histórico, unir numa guerra santa contra os cristãos e expulsar de Jerusalém. Foi isso que uniu eles. E depois ele manteve, durante a sua vida, pulso de ferro, né? Uhum. Quem ia contra ele agia de uma forma violenta. Mas isso hoje é praticamente impossível. Então acho que a primeira pergunta que as pessoas se fazem é: esses refugiados, né, eles estão saindo da Síria, né, estão migrando da Síria para a Europa. Por que para a Europa? Tendo tanto país árabe ali. Por que eles não vão para o Egito, para a Arábia Saudita? Porque eles não seriam bem recebidos. Tá? É um erro nosso, né, de nós ocidentais, pensarmos que os islâmicos são todos iguais. Uhum. Existe uma divisão muito grande entre eles, tanto em etnia, como até mesmo dentro da religião. Então eles não seriam aceitos na Arábia Saudita, eles não seriam aceitos no Egito. Então quem que poderia aceitar eles? O mundo ocidental. O mundo ocidental tem uma visão diferente, sabe, com a ideia democrática, é mais maleável, sabe, enxerga mais a dor nas outras pessoas. O mundo oriental, o mundo islâmico, ali da parte do Oriente Médio, é mais fechado, sabe, então não receberia também de uma forma são adequada. todos extremistas, né? Eu acho que eles não lidam bem com a questão de pontos de vista diferentes. A atitude deles para pontos de vista diferentes é o extremo, e o extremo para eles é o tirar a vida, é o apedrejar, a ideia da extremista, ela faz parte deles, tá? da cultura deles. A ideia democrática, a democracia surgiu na Grécia, né? Então já há um ponto de enfrentamento lá nas guerras greco-pérsicas ainda, né? A visão oriental contra a visão ocidental. Os persas tratados como bárbaros, né, pelos helênicos. 2.500 anos atrás, ela não é diferente hoje. Então aquela ideia democrática, de democracia que nós temos, eles não têm. Uhum. Então quando não há essa abertura, fica uma coisa mais rígida. Eles são acostumados a uma ditadura. Tanto que antes do Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria há 18 anos, foi o pai dele. Por mais 20 ou 30 anos, eu não lembro exatamente. Eles não se revoltaram por isso. Eles não se revoltaram assim pedindo mais democracia. Eles se revoltaram pedindo melhor condição de vida, empregos, melhores salários. Foi isso, sabe? Agora, o mundo árabe é fechado, né? Então a religião deles é assim, eles são diferentes, né? Não podemos generalizar, né? Quem interpreta de uma forma extrema acaba fazendo o que dizem os entendidos no assunto da religião islâmica, uma interpretação errada do Alcorão. Tá? Então, é um pequeno grupo. Aí nós podemos chegar naquela parte que vocês falaram no início do programa, sobre a aceitação, né? Uhum. Desses... dos refugiados. Isso. Imigrantes da Síria para a Europa, né? Então, alguns países receberam melhor, outros não receberam bem.
né, a política dentro de cada lugar. E o que a gente observa é um crescimento aí agora no mundo ocidental, né, do nacionalismo, né, do enrijecimento das políticas, da ascensão da direita radical, né, como solução para esses problemas e como forma de impedir que esses refugiados, no primeiro momento, lhes tirem emprego e benefícios e, enfim, lhes dificultem a vida e também representem algum tipo de risco, né? O pessoal e há vários atentados ocorreram, né? Então são uma sucessão de fatos que acabam criando esse sentimento de medo, né? Porque de fato dentre eles vão surgir as pessoas que vão se aproveitar da situação para cometer os atentados. A maioria dos atentados foram isso, né? Foram, digamos, extremistas, que é o que a maioria das pessoas mencionam, né? Que se infiltraram, entraram nos outros países e cometeram seus atos de terrorismo, sabe? Mas é difícil você parar e analisar pessoas fazendo isso com pessoas, barrando crianças. Eu acho que até eu e o Rômulo havíamos pensado em pegar alguns vídeos com crianças. Mas aí a gente parou e pensou que seria apelativo demais. Isso já é feito pela mídia tradicional, né? Então, mas fica aquele sentimento de, poxa, e a empatia, né? Isso. E como você falou, isso só existe, então, basicamente, pelos ocidentais. Para eles é uma coisa natural. Não que seja uma coisa natural, mas eles não vão pensar tanto assim no próximo. Tá? Então, por isso esses refugiados da Síria, eles vão buscar os países do Ocidente, Europa principalmente, mais próximo, né? O que eu teria a dizer sobre essas posições políticas? Bom, eu não sou filiado a partido político nenhum, nem nunca fui, e sinceramente não pretendo ser. Não que eu não tenha uma posição política, mas não me vejo assim como professor, ali falando com os alunos e de repente puxando para um lado e para o outro. O que eu sempre falo para eles é o seguinte: os extremos, eles não são bons. A história nos prova isso. Nós temos a extrema-direita, que foi o nazifascismo, tá? O nazismo na Alemanha, Adolf Hitler, tá? E a ditadura soviética, tá? O comunismo na União Soviética, que foi o stalinismo principalmente, que também não foi uma coisa boa. Tá? Então, o meio termo seria o mais adequado. Infelizmente, os extremos existem. Né? E num momento como esse, dos refugiados entrarem no país, os extremos aparecem. Tá? E a extrema-direita enxerga, né, a oportunidade de voltar a aparecer, porque a extrema-direita estava quieta desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Uma coisa é se posicionar de direita, outra coisa é de extrema-direita. Não sou contra ninguém que se posicione de esquerda ou direita. Extrema-direita não dá, é o nazifascismo. Extrema-esquerda também foi errado. Então, essas pessoas que se posicionam contra os imigrantes estão agindo dessa forma. A história mostra que não deu certo. Essas pessoas, que culpa elas têm do que está acontecendo? Exato. Não tem culpa nenhuma. Elas não escolheram isso. Elas estão saindo, buscando continuar a viver, é isso? Tá? Os seus filhos, as suas famílias, né? Estão buscando um lugar melhor. Elas não estão indo para destruir. Elas estão indo para reconstruir a sua vida. Obviamente, se há um desemprego num determinado lugar, chega um grupo novo de pessoas, tende a aumentar esse desemprego. Isso é certo? Então, necessita de uma ajuda humanitária, tá? Que todo mundo ajude a Síria nesse momento. Não o governo sírio. Mas as pessoas. Os refugiados. Eles necessitam nesse momento. Tá? Esse momento é crucial. Futuramente, daqui 5, 6 anos, eu não sei quanto tempo essa guerra pode durar, mas um dia ela vai acabar. Quando ela acabar, aí tem que reconstruir a Síria. A partir disso, as pessoas podem até voltar para lá. Foi assim na Primeira, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Massas se deslocaram e acabaram voltando para casa depois. Israel surgiu depois da Segunda Guerra. 2000 anos depois de... Então eles voltaram para casa, reconstroem,
Tá? Eles não estão indo para destruir, eles estão indo buscar uma vida nova. Eu acho que não aceitar essas pessoas ou agir de forma preconceituosa, isso é o pior, porque essas pessoas agora, nesse momento, elas não têm nada. Taxar que são todos terroristas, não dá para generalizar. Eu vi um Pode vídeo. ter alguém infiltrado dentro, sim, pode, né? A gente até viu um vídeo também de depoimento de uma mulher que ela estava pela rua, até esse também a gente Acabou dando uma filtradinha. Mas ela disse que ela andava pela rua e as pessoas passavam por ela e chamavam ela de mulher bomba. Né? Então há uma generalização também em relação a isso. O que não é totalmente verdadeiro, porque há muitos ocidentais, pessoas da sociedade judaico-cristã ocidental, que se filiaram aos movimentos extremistas como o Estado Islâmico, né? Brasileiros inclusive. É preciso que nós nos atentemos para o caráter, para a crise humanitária realmente que se instalou. Né? E nós gostaríamos, apesar de estarmos quase estourando horário, de passar um vídeo sobre aquilo que é chamado de a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, que é o que é vivenciado na Síria hoje. Então vamos acompanhar. ولا فرد واحد كل قرية، لأن قرية منطقة عين عرب كبير. كل قرية يخلي محله يجي على القرية الثاني ويجي من ورانا، الثاني يجي على القرية الثاني يجي. It's the biggest influx that Turkey have seen so far. The needs are urgent, needs are so big. Most of them are women and children. كله خوف الخوف من شو كلنا طلعنا من البيت من القصف عشان هيك الولاد كلهم مرضانين شو بهالبيت الله يعين العالم. What is shocking is that 2014 was the year of highest number of forcefully displaced persons ever recorded, with 60 million altogether. And it definitely is an escalating crisis. Allahu Akbar! Things really are getting out of control simply because this world seems to be a world at war. They flee from persecution, from human rights violations, and from the crippling poverty. من العالم شحال هيك يعني العجان الصبح بده اسوي لهم فطور ما بشي ايش بدي اسوي؟ It definitely is a human rights issue. The core of human rights is freedom from fear and freedom from want. And those are triggers of emigration. The international community seems not to have capacity to prevent conflicts and to timely solve them. Some of them get totally out of control. If you look at Syria and Iraq, now we have 15 million people displaced in and from the two countries. أجبر جبا بيرن ما بو ما بازا نخوش برو كنده ما بو امهاتنا فاندرن ما تركا كنده خدايا ما تشاكي خونان يدكان ما بو مال ما تخوش بون ما نافيا مهاتنا فاندرن أي إنسان بالعالم بيحب بلده وبيعشق بلده، ولكن الأزمة اللي حاصلة في سوريا تجبر أي إنسان أنه يبحث عن ملجأ آمن أو بلد آمن لأجله لأجل زوجته. لأجل أطفاله. Everybody stay down, stay calm. Everybody sit down and keep calm, okay? We take you all up. From this side. Okay.
وعرف حالي اني جاي على الموت وجينا بقوارب الموت قوارب مطاطيه قارب مطاطي يحمل 140 شخص 150 شخص 140 شخص هو بيسع 20 شخص. Some of them are carrying with them traumas that make them move. Some of them being victims of worst possible abuses. So if we deny access and if we deny protection to those people, we are committing the most serious sin. أنا كان عندي فكرة عن أوروبا بس ما توقعتها هيك يعني أنا بعرف إنه أوروبا بلد الحضارات بس أنا بالنسبة اللي شفت تعامل البلدان اللي مريت فيها نهائيا يعني ضرب إهانة كل شيء تعامل سيء كانوا يعملونه فيه فإنه كان الشعور في ناس عم تبكي في ناس ندمت بالساعة اللي طلعت عم تقول في ناس كانت تقول إنه يا ريت أنا متت بسوريا ولا طلعت. They have their human rights that have to be respected, which means that they should have an opportunity to apply for asylum. في السوريين يأسانين حتى ننام الشوارع. أنا كل العذاب تعذبته 6 شهور على الطريق تحت المطر وقطعت جبال وديان وغابات وما كنت يأسان لحتى يجي يأس هون وآخر مرحلة بدي أوصل فيها على بريطانيا. You've got a swarm of people coming across the Mediterranean, seeking a better life, wanting to come to Britain because Britain has got jobs, it's got a growing economy, it's an incredible place to live, but we need to protect our borders. Tens of thousands of people have come out on the street to protest what they call essentially an invasion. It is very dangerous and unacceptable to portray migrants as people who are invaders, who are threatening culture of the host countries. In Lebanon, it's over 1 million refugees. So if tiny little country can take care of over 1 million refugees, well, I think Europe can take care of 200,000. Investing huge resources in additional patrols and raids in identifying migrants will not stop migration. If you seal the door, people will go through the window. We don't have the resources to support all the victims of conflict around the world and to provide them with the very minimum level of protection and assistance. The world became a mess, and if people think that humanitarians can clean up the mess, they are wrong. We no longer have the capacity to pick up the pieces. عشنا حياة صعبة ولكن احنا على أرض أوروبا ولكن قلوبنا ببلدنا إن شاء الله. الواحد منهم يخلي وطنه دوم حزين والله دوم حزين. Do not try to prevent migration by killing a dream of having a safe haven, of having security and having economic prospects. Try to provide for better protection of human rights and for freedom from fear and want. O material dispensa maiores considerações. Fique à vontade. Esses dias nós falávamos dos direitos humanos, né? E aquelas pessoas que dizem que direitos humanos defendem bandidos. Se vocês assistiram o vídeo, eu espero que vocês consigam mudar o conceito de vocês acerca de direitos humanos. Eu não podia deixar de falar isso. E talvez essas perspectivas que nós vemos por repetidas aí, né, disso que você estava falando, de direitos humanos para bandidos, enfim, ou de achar que os refugiados não são um problema ou assunto da nossa sociedade, que nós temos coisa mais importante para cuidar. Eu não culpo essas pessoas. Também não. Porque elas são reflexos da falta de educação no nosso
país, da falta de valorização da educação, né? Comentávamos então, com o Wagner, né? essa é a nossa luta, vamos dizer assim, né? Tentar quebrar esses paradigmas e trazer um pouquinho de reflexão que seja sobre esses aspectos. Wagner, nós, infelizmente, por conta do horário, estamos nos aproximando do final do programa. Então, te deixo à vontade para que faça as suas considerações finais, o seu arremate sobre o assunto. Bom, eu acho que o vídeo explicou bem, né? Mostrou bem o que vem acontecendo na Síria com essa parte dos refugiados, né? Uma coisa muito triste, né? Infelizmente, na história, isso não é agora que está acontecendo, né? É mais uma vez. Parece que o ser humano ele esquece rapidamente as coisas ruins que acontecem, né? E acaba fazendo de novo, né? Então cometendo os mesmos erros. Hoje na Síria são mais de 470 mil mortos desde o início do conflito e infelizmente nós não temos uma estimativa de até que números pode chegar, tá? Quais os números que serão apresentados futuramente, infelizmente. Então a minha conclusão aqui é que esses refugiados, eles precisam sim de ajuda, tá? Há necessidade. Isso não é problema deles ou dos outros, é um problema da humanidade, né? A humanidade tem que saber trabalhar com isso, né? Então, aquela ideia de poder, de riqueza, ela pode ser deixada um pouquinho de lado. Ninguém vai ficar mais pobre se ajudar um pouco, né, com alguma doação, porque as pessoas precisam muito. Eles hoje precisam do básico, né? Sim, hoje são eles. Amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Que realidade nós vamos passar, então, né? De repente um dia a gente pode precisar, Deus queira que não, não. Mas um dia pode ocasionar isso. Então a gente tem que ajudar, sempre que possível ajudar, né, esses refugiados, porque eles hoje estão precisando muito disso. E é o básico, como tu falou, é o básico mesmo que eles precisam, não é nada de luxo. Eles precisam só de água e comida. Isso vem bastante ao encontro de um comentário que o Vicente Durigon nos fez ali. Conquista pela opressão é contrária à marcha evolutiva. O humanismo é o caminho, ser humano acima de fronteiras, religião ou regimes políticos. É a ideia de empatia que a gente sempre procura buscar, né? Sempre procura transmitir no nosso programa. Já obrigado, Vicente, por sempre acompanhar nós. Então, nós vamos nos encaminhando para o final. Emerson, fica a teu encargo, tradicionalmente, mandar os abraços. Então, o Vicente Durigon também, que sempre participa conosco do programa, né, de uma forma bem significativa, com seus comentários sempre bem postos, né. A Ivonete de Souza, Christian Ribeiro, que estavam nos assistindo, Lisandra Borges, a Flávia Fialho, o Gugu Santos, que te manda um abraço, Wagner, que foi o melhor professor que ele teve na vida estudantil, Henrique Reck Neto, o nosso ex-chefe, nosso sempre ex-chefe, né? E sempre professor, né? A Luana Garcia, o Carlos Leal, né? A Lisete, como é que é o sobrenome? Lambreste. Essa. Valdecir, acabei descobrindo que é teu irmão antes de entrar no programa, não sabia. Um abraço para ti. Nosso colega e amigo Valdecir. Valdecir, obrigado por acompanhar. O Pablo Variani também está acompanhando. O Roberto e o Rafa, a Heineken. Isso. Então, Martins Flávio diz: isso é cultura? Depende do ponto de vista, Martins, né? Para nós poder conversar e discutir isso aí é cultura, sim. Tá? Temos também, não sei se chegou a notar, Emerson, a Darcimara Mendes também está nos acompanhando, a Kátia Campos Mazzoni, o Kleber Mello está aí na sua lista? Não está. Então, é que às vezes algumas pessoas aparecem no celular Jamal, aqui. Acho que eu esqueci também. E só um comentário, né, um acréscimo ao que o Emerson disse. Cultura tem a ver com o povo, e tudo que refere-se a povo diz respeito ao nosso programa.
Então nós sempre vamos abordar esses assuntos. De forma clara e com respeito, né, gente? A gente sempre respeita as opiniões opostas e, como a gente sempre diz, os nossos microfones e as câmeras e a mesa estão à disposição de qualquer pessoa que queira vir conversar conosco. É só nos adicionar na rede social e vir aqui participar conosco, conversar, obviamente, de uma forma urbana, que é o que se espera de uma sociedade civilizada, né? Muito bem, então agradecemos a sua presença, professor Wagner. Foi realmente um prazer tê-lo aqui conosco. Não conhecia, fui colega e sou amigo da sua sobrinha Priscila, colega e amigo do seu irmão Valdecir, mas não conhecia. Uma grata surpresa na noite de hoje. Então, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e espero ter ajudado nessa ideia, né, de esclarecer os problemas que estão acontecendo na Síria. Bem, muito obrigado. Emerson? Até a semana que vem, então, com mais um Cultura. Eu dou risada porque a gente é amigo há uns 8 anos e eu conheço meu eleitorado. Os meninos já querem ir embora. Então, passamos do horário. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que interagiram conosco. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.